Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Aqui comigo, nos estúdios da TV Pajuçara, o advogado Adriano Soares da Costa. Ele já foi juiz de direito e foi também secretário de administração do governo de Alagoas. É especialista em direito eleitoral e tem sido um crítico do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Bom dia, doutor Adriano, muito obrigado pela presença. Bom dia, Flávio. Bom, para começar, tem uma frase que o senhor tem utilizado nas redes sociais, aspas. A história cobrará o preço pela destruição paulatina e metódica da nossa democracia. É isso mesmo? É isso. Porque a gente vive um momento em que a segurança jurídica, ela diz também da segurança democrática. Você não combate, por exemplo, excessos que se diz, olha, existe Lava Jato, por exemplo, que era o discurso. O juiz era incompetente. Houve, por exemplo, uma atuação política. Essa era a acusação. Houve prisões ilegais. Ok. Suponhamos que tenha sido assim. Eu fui até um crítico, em alguma medida, de algumas decisões que tinham questões probatórias problemáticas. Mas hoje o que é que acontece? A gente está vivenciando a mesma coisa no sentido contrário. Então, se a gente está discutindo, Flávio, princípios como garantia de cada um cidadão de se manifestar livremente, nada mais democrática do que a liberdade de expressão. Quando a gente começa a constranger a liberdade de expressão, quando a gente começa a ter no país, por exemplo, como vimos no ano passado, conversas de empresários em Telegram, se objeto de atuação de uma ordem judicial no inquérito, que não tem atuação nem do Ministério Público nele, como fiscal da lei, e por conversas privadas, que sai uma nota numa revista, num portal de notícia, houve uma operação da Polícia Federal, descumprindo, portanto, tudo aquilo que nós temos de garantias constitucionalmente asseguradas. Isso significa a gente ir fazendo uma erosão da democracia aos poucos. E essa é a crítica fundamental. É que, independente, Flávio, de lado político, num país, sobretudo, polarizado, o que deve significar um resguardo da sociedade é justamente o último bastião, que deve ser o Poder Judiciário, um Supremo Tribunal como constitucional, garantidora do papel da Constituição. O senhor identifica nessas situações que tem o Judiciário, principalmente os tribunais superiores, como protagonista principal, o senhor vislumbra aí algum desrespeito à Constituição Federal? Olha, nós temos vivenciado hoje a discussão do que o ministro Marco Aurélio Melo, aposentado do Supremo, chama do inquérito do fim do mundo. Esse é um exemplo. É um inquérito em que, na figura do ministro relator, ministro Alexandre de Moraes, ele é vítima, ele é o persecutor penal, ele faz o papel de acusador, ele faz o papel de juiz, faz o papel de polícia. Então, isso quebra o sentido mesmo do direito processual penal e das garantias de direitos individuais. Veja, nessa semana, nós tivemos nos autos desse inquérito uma determinação do ministro Alexandre de Moraes de cumprimento pelas plataformas como Spotify, como Facebook, como Twitter e outros, de limitações e de, portanto, uma autocensura, exigindo uma autocensura dessas plataformas ao que se chamou de discurso de ódio e que tais, que não tem previsão legal. Então, o que eu quero chamar a atenção é isso, nos autos de um inquérito contra atos antidemocráticos, portanto, que o Supremo Tribunal Federal não poderia estar atuando nele porque não há previsão legal sobre isso, sai uma determinação, sem base também numa lei, determinando o procedimento que atinge a sociedade como um todo. Isso extrapola o papel constitucional da Corte Constitucional, do Supremo Tribunal Federal. E essa extrapolação é um exemplo claro de que nós temos uma Constituição que não está sendo respeitada naquilo, viu, Flávio? Você há de se recordar que quando veio a Constituição de 88, você era jornalista, procurador e tinha uma atuação política
e era muito respeitado, e você lembra que tinha os ares democráticos. Contra o que a Constituição de 88 veio quando foi promulgada? Contra a censura, querendo a garantia, né, e os direitos individuais que foram colocados como cláusula pétrea, direitos fundamentais que são. E hoje nós vemos o inverso, nós vemos a volta daqueles que defendiam uma mudança de ventos, agora defendem a volta da censura. Defendem o inverso. O inverso. Então, esse é que é o ponto em que você tem um poder com a hipertrofia. Bom, do ponto de vista jurídico, a gente não vê, por exemplo, manifestação contra essa situação atual por parte da Ordem dos Advogados do Brasil. Por que seria, na sua opinião? Olha, a OAB, historicamente, ela tem um papel relevante na democracia brasileira. E, inclusive, na salvaguarda do Estado Democrático de Direito. Essa é uma pergunta que eu também me faço, acho que muitos dos advogados do Brasil fazem. O porquê do silêncio da Ordem dos Advogados do Brasil sobre temas tão relevantes, tão delicados e tão necessários, e que a Ordem no passado se pronunciava de modo tão veemente, né? A Ordem dos Advogados do Brasil no passado, inclusive, era uma das grandes guardiãs da defesa da liberdade de expressão. Hoje, você vê, inclusive, alguns órgãos internos da OAB Federal querendo se transformarem esses órgãos em censores, se passar o PL da fake news, que, na verdade, eu chamo de PL da censura. Então, eles querem fazer parte de um órgão que teria a função do livro uma função orwelliana de controle do pensamento público, de dizer o que pode e o que não pode ser dito, de definir o que é lícito e ilícito que você ou eu tenhamos de pensamento e opinião. E me ocorreu agora, me lembrei agora, na verdade, de que o impeachment do presidente Fernando Collor foi a partir de uma iniciativa da OAB, que era presidida pelo Marcelo Avené, de Alagoas. Isso. A OAB ela tinha uma atuação não apenas voltada para os advogados, mas também para a sociedade na luta por esses aspectos do Estado de Direito. Eu não sei o porquê, foi essa mudança, ela não vem de agora, já vem de algum tempo, em que a OAB ela se distanciou um pouco dessas questões que dizem respeito à sociedade e ficou mais voltada para as questões internas da advocacia. E é uma pena, porque a OAB seria um relevante sujeito ativo da história nesse momento. E quanto no que diz respeito à censura dos meios de comunicação e de algumas figuras que fazem parte desse sistema de comunicação aqui no Brasil, a gente também não houve nenhuma manifestação por parte da Federação Nacional dos Jornalistas. É porque, Flávio, veja, uma coisa é quando nós discutimos o direito e a política mediante alguns valores que devem ser acima das ideologias e das pessoas. Quando a gente defende honestamente valores como liberdade de expressão, liberdade de manifestação, liberdade de pensamento, independe da minha ideologia, da sua ideologia. A gente defende isso como um conceito independente de quem está no poder. O grande problema de um Brasil polarizado é que nós temos visto organismos, sindicatos, que antes empunhavam essa bandeira, esses organismos silenciam por questões ideológicas. Portanto, o compromisso não era com os valores, mas sim com os aspectos políticos de interesse de momento. Então, nós vemos, por exemplo, sindicatos que fazem uma pauta de apoio à repressão, não é? Porque interessa, porque é a esquerda quem está no poder. No entanto, se fossem os mesmos fatos no governo anterior, seriam críticos hoje, diriam fascistas. Né? Então, o rótulo de fascista que é utilizado cabe apenas para acusar o adversário, não as práticas. Se as práticas são a mesma, fascista é só o outro, eu não, eu sou do bem. Essa é uma lógica terrível que nós temos vivido
nesse cenário nacional. E qual poderia ser o caminho para se contestar esse estado de coisas? Olha, Flávio, em primeiro lugar, a sociedade ela precisa ter uma compreensão da importância de discutir e defender a sua própria liberdade de expressão. Se a gente perde a liberdade de expressão, se a gente perde a liberdade de pensamento, a gente fica, na verdade, deixa de ser cidadão e passa a ser súdito, passa a ser um escravo do regime, do sistema. Então, se nós não compreendermos, tanto na esquerda quanto na direita, primeiro que o poder é cíclico, os que hoje estão querendo limitar serão amanhã os limitados, provavelmente. Quem hoje está por cima, amanhã poderá estar por baixo e sofrendo as consequências desses atos censores de agora. Então, essa compreensão de que a gente só consegue formar uma sociedade democrática, uma sociedade voltada para o progresso, para o social, se nós tivermos segurança jurídica e se nós todos defendermos valores comuns. Mas hoje nós estamos vivendo um instante de tal polarização, Flávio, que o diálogo, o espaço público do diálogo tem sumido. E isso é uma das causas pelas quais fica mais fácil alguns pretenderem ter o domínio da situação e o controle do espaço público. E então, para a sociedade sair disso, é que nós nos posicionemos. Não é momento mais de silêncio de ninguém. Mas o problema é que se alguém se manifesta de forma, digamos assim, organizada, pessoas se organizam, podem ser penalizadas. Esse é um outro aspecto, é a criminalização da política daquilo que eu discordo. Então, por exemplo, quando você tem uma ausência, inclusive, de legislação e um inquérito que não tem jurisdição, que é uma jurisdição nacional. Não tem, na verdade, nem pé nem cabeça. Né? E esse instrumento, eu nunca imaginei, na Constituição de 88, a normalização de determinadas instituições com um instrumento dessa gravidade, em que concede a um ministro do Supremo, fosse ele Alexandre de Moraes, fosse quem fosse. O problema, se você for observar desse inquérito, não é só do inquérito. E fazem uma crítica só ao ministro Alexandre de Moraes, que ela é injusta quando dirigida só a ele. Essa crítica é uma crítica ao Supremo como um todo e ao Senado da República. O Senado ele tem sido omisso no papel dele de fazer o sistema de pesos e contrapesos, né? O check and balance. Ok, nós vamos a um breve intervalo comercial e volta daqui a pouco nessa entrevista com o advogado Adriano Soares da Costa. Estamos de volta com o programa Contextualizando. Aqui comigo o advogado Adriano Soares da Costa. Doutor Adriano, no que vai levar, ou no que pode levar, esse nível de insegurança jurídica aqui no Brasil? Olha, nós já temos vivido, Flávio, uma insegurança. Isso é ruim para o ambiente de negócios, e isso é ruim, e isso a gente já percebe consequências, inclusive esse ano de 2023, num ambiente de negócio instável, em que não há segurança jurídica, e as regras de jogo não são claras, afugenta o investidor. Isso é uma coisa. Do ponto de vista da sociedade, nós estamos vivendo também a insegurança jurídica do regime do medo. O pior de tudo numa democracia, que mostra que ela está em um processo de erosão, é quando as pessoas têm medo de dizer o que pensam, com medo de o medo de uma retaliação por órgão institucionalizado, por uma polícia de Estado. É o sinal de que a democracia ela está sendo fragilizada. Veja... Isso leva, me interrompendo, leva até a autocensura. Essa é a grande tentativa que se quer impor, é uma autocensura das big techs, dos meios, e uma autocensura do cidadão, para que ele, com medo de consequências... Veja, quando você deixa cláusulas abertas que poderiam levar à sanção,
para quem nos assiste, o que seria uma cláusula aberta. Por exemplo, eu vou sancionar, a lei vai sancionar o discurso de ódio. O que é discurso de ódio? Onde é que está a definição e a demarcação disso? A piada hoje é um discurso de ódio. Nós temos um humorista proibido que foi excluído das redes sociais por uma piada. Veja, nós estamos vivendo no Brasil aquilo que em um livro do George Orwell, 1984, que é o crime de pensamento. Você não pode mais se manifestar, ou então tem que excluir palavras do dicionário, palavras da sua... Isso é tão grave, Flávio. Por exemplo, discurso de ódio. Se eu uso a expressão, Flávio, eu quero esclarecer algo. Um governo, se eu não me engano, foi do Mato Grosso do Sul, foi da Bahia, colocou uma cartilha em que não se deve usar o termo esclarecer, porque é racista. Isso é discurso, esclarecer, tornar claro. Seria racista por isso. Então, prefira outra expressão. Quando esclarecer, não vem de cor de pele, né? Vem do latim. E aí, observe, você começa a impedir o uso de expressões e a se autocensurar. Você não pode denegrir. Não, essa é uma expressão racista. Quando não é uma expressão racista, também a origem do vocábulo demonstra que não tem nada a ver com a questão da negritude das pessoas ou de uma determinada raça. Eu quero lhe dizer, essa autocensura, ela entra no direito por uma intimidação de cláusulas abertas. Eu não sei o que é discurso de ódio. Eu questionar, por exemplo, que se aplique a utilização de banheiros para homens usarem banheiros de mulheres, homens biológicos, porque se dizem mulheres, e eu, então, entender que isso está errado, isso é uma atitude homofóbica, porque eu não, em tese, eu sou crítico da teoria de gênero, isso vai ser criminalizado. Vai ser, por exemplo, criminalizado a sua filha, a minha filha, a filha de você que está assistindo, porque ela vai ser obrigada, se ela faz, por exemplo, vôlei feminino, e ela vai ter que concorrer com um menino que se diz menina, e vai concorrer, e, portanto, numa disputa, o homem biológico, ele tem mais força e mais estrutura para vencer, desequilibrando, e alguém que for questionar isso, mesmo do ponto de vista científico, biológico, vai ser criminalizado? Como foram criminalizados os que criticaram a vacina, e hoje há muitas críticas científicas passada a Covid, que mostram consequências deletérias da vacina. Cientistas foram calados, prêmios Nobel na Europa foram calados. Então, negacionista. Então, veja, Flávio, o seguinte, quando você coloca no direito, na norma, na lei, a criminalização de cláusulas assim em aberto, daqui a pouco nós não vamos ter dificuldade até em conversar, escolhendo as palavras para não sermos criminalizados. A propósito de criminalização, o que é que o senhor acha da criminalização de quem participou daqueles atos do dia 8 de janeiro? Veja, os atos de 8 de janeiro, ele tem algumas matizes. Quem participou em frente ao Exército, quem se manifestou na rua, isso é absolutamente legítimo pela Constituição. O que foi criminoso foram os que invadiram e depredaram os prédios públicos, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto. Então, isso deve ser claramente enfatizado. Isso foi um crime contra o patrimônio público e contra a democracia brasileira. A questão é saber se aqueles invasores, e isso a CPMI, no Congresso Nacional, nos depoimentos que têm aparecido, tem mostrado que houve omissão grave dos atuais gestores, do atual presidente da República, do atual ministro de Justiça. Há umas discussões importantes no Senado. Por exemplo, na audiência dessa semana, isso ficou claro, que informações não foram repassadas para a Polícia Militar do DF. Então, essas são discussões que nós precisamos entender.
primeiro, quem invadiu é responsável e quem se omitiu ao permitir aquelas invasões que em situação normal de estado de pressão não tinham como ocorrer, se o policiamento tivesse atuado de forma normal, como sempre atuou, aquelas invasões não teriam ocorrido. Então, houve interesse em que elas ocorressem para gerar esse estado de coisas. Então, se teve de um lado aqueles que irresponsavelmente e criminosamente fizeram, houve também os que se omitiram. É isso que precisa ser apurado e levado a cabo, para que sejam punidos todos, né? Mas não esses que se manifestaram na rua normalmente, exercendo direito constitucional. O que dizer da descondenação, entre aspas, do ex-presidente Lula, e agora de novo, pela terceira vez, presidente da República, depois de ter sido condenado em várias instâncias? Olha, o presidente Lula, o processo, ele teve a condenação na primeira instância, na segunda no STJ. E no habeas corpus para o Supremo Tribunal Federal foram reconhecidos duas situações. Uma, questão de competência. Entendeu-se que a competência não seria, para alguns processos, não seria Curitiba. Do Tríplex seria São Paulo, de um outro assunto seria Brasília, e com isso se nulificou a decisão. O segundo ponto, esse mais grave, porque é de nulidade de todas as provas, imputando ao juiz Sérgio Moro a condição de um juiz parcial, sem a imparcialidade, porque ele teria eventualmente interesse político, uma vez que depois de tudo acontecido, talvez fosse ele a mãe de Ná, a mãe de Ná, não sei se vocês recordam que é aquela vidente, né? Ele imaginar que seria ministro da Justiça. Mas, enfim, o Supremo entendeu e anulou as provas. Ok, então, com isso, com essa nulidade, fez com que o presidente Lula não se tornasse mais, deixasse de ser inelegível e pudesse concorrer. Nada obstante, deixa eu fazer só uma observação, Flávio, é que essas circunstâncias que o Supremo foi bastante enfático em entender que geravam nulidades, tá certo? Elas estão mais do que presentes no tal do inquérito da fake news, no inquérito dos atos antidemocráticos. Veja, se aqueles atos da Lava Jato eram nulos por essas razões, com muito mais razão serão nulos todos os atos desse inquérito, porque há uma mistura, como eu disse, entre vítima, julgador, polícia e promotor público em uma única figura. Então, nós estamos, aí é onde eu quero lhe dizer que nós voltamos à discussão da insegurança jurídica. O grande problema no Brasil de hoje, Flávio, é a percepção que a população fica e o meio jurídico fica em dizer o seguinte: afinal, nós temos duas constituições ou três constituições, nós temos normas que mudam consoante o endereçamento, e isso, na verdade, é muito ruim, é antidemocrático. Isso é que mina na origem a nossa democracia. Bom, o que dizer diante da perspectiva de cassação dos direitos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, Flávio, o processo ele é baseado em um fato que não geraria nunca inelegibilidade de nenhum candidato a presidente da República. Qual é a razão? Não, o presidente da República teria se reunido com embaixadores e feito críticas ao sistema de votação brasileiro. Ora, isso constituiria abuso de poder que geraria inelegibilidade no direito eleitoral? Nunca. Por quê? Porque para que haja abuso de poder no direito eleitoral tem que haver o que se chama de gravidade das circunstâncias, ou seja, tem que haver efeito no resultado, no processo eleitoral, no corpo de eleitores. Uma reunião com o embaixador é um ato eminentemente burocrático, ainda que transmitido. A repercussão disso num pleito é nula. E, portanto, para que esse processo viesse a ter um parecer do Ministério Público, a Procuradoria-Geral Eleitoral, pela inelegibilidade do presidente, o procurador da República disse que haveria ali uma gravidade das circunstâncias
que a gente chama in re ipsa, em si mesmo. Ora, se eu admitir, Flávio, que o abuso de poder tem uma gravidade em si mesma, é a prova de que não houve gravidade nenhuma de repercussão. E se eu admitir uma situação dessa, qualquer um fica inelegível. Isso é fato. Isso é juridicamente assim no direito eleitoral. Então, esse julgamento é um precedente que não é só para o Bolsonaro. Os futuros presidentes da República eleitos ficarão ao sabor da composição da Corte Eleitoral de momento. Porque se ela entender que naquele caso há gravidade da circunstância, numa eleição qualquer, ainda que não haja, poderá ficar inelegível e cassado. Ok, nosso muito obrigado ao advogado Adriano Soares pela sua participação aqui em Contextualizando. Você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. Contextualizando, deste domingo termina por aqui. Tenha um ótimo final de semana.